Olá, meus irmãos do curso médio de Teologia do IBAD, a paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Nesta feita, estamos chegando para a segunda parte da nossa aula inaugural do nosso novo módulo. Módulo este que é denominado de livros poéticos. Nós estaremos tratando a excelência da soberania divina, do louvor, da sabedoria da vida e do amor. Em suma, estaremos ao longo deste módulo tratando da relação do homem com Deus, do homem com o seu próximo e do homem consigo mesmo. Hoje a aula será aqui pelo YouTube, a partir deste propósito, uma vez que eu estou no campo missionário. Como vocês devem ter percebido, nós estamos gravando diretamente aqui da nossa igreja na Costa da Caparica, em Portugal. Meus agradecimentos ao pastor Eduardo Silva, nosso missionário, por colocar à disposição as dependências da nossa igreja aqui em Portugal, e também do nosso irmão obreiro Reinaldo, que está me auxiliando aqui para que a gente possa estar chegando até vocês. Vamos começar a nossa aula, como de costume, orando ao Senhor. Oremos a Deus. Pai, nós te rendemos graças pelo privilégio de mais um encontro. Nesta feita, ainda que à distância, por este método tecnológico, no entanto, muito eficaz. Obrigado pela vida de cada um dos alunos. Alunos estes que estão em Bitinga, que estão também, Senhor Deus, nos subnúcleos de Itaju, também de Garaçu do Tietê, e outros, ó Pai, que acompanham-nos nesta feita de diversos lugares. Obrigado por este tempo, por este propósito e por este encontro que, segundo a sua graça e misericórdia, nos é permitido, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, desde a primeira parte da nossa aula inaugural, que se deu há 15 dias atrás, nós estamos iniciando este novo módulo. Módulo este que é muito intrigante, mas ao mesmo tempo muito fascinante. Pelo fato de que nós estamos tratando a relação do homem com Deus, a relação do homem com outro homem e a relação do homem consigo mesmo. É por isso que a gente gosta tanto dos livros poéticos, porque eles exalam a nossa humanidade. E para abrir, nós estaremos falando a respeito da vida de Jó. Na primeira parte desta aula inaugural, nós falamos um pouco sobre as áreas em que Jó foi atingido terrivelmente. Segundo a antropologia, as áreas da vida de Jó que foram atingidas são áreas que, se qualquer ser humano ter pelo menos 3 delas atingidas, certamente ele estará tendo problemas sérios, problemas de ordem emocional. Porém, o problema de Jó não foi apenas um problema econômico, um problema familiar. O problema de Jó também foi conjugal. Quando Jó começou a passar pelo que estava passando, a mulher de Jó não compreendeu o sofrimento do seu esposo. E por conta disto, ela chega no patriarca e ela faz uma declaração um tanto intrigante e muito forte, que eu quero ler com vocês em Jó, capítulo de número 2, verso de número 9. Jó, capítulo 2, verso 9, que diz assim: Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Esta, sem dúvida nenhuma, é uma das declarações mais profundas do livro de Jó. A esposa de Jó, a companheira de Jó, a mãe de seus filhos, a pessoa que Deus preparou para estar do lado de Jó, agora faz uma declaração muito profunda, uma declaração muito difícil aos ouvidos e ao coração de Jó. Ainda retens a tua sinceridade? Em outras palavras, você vai permanecer fiel, passando pelo que você está passando, enfrentando o que você está enfrentando, vivendo o que você está vivendo? Faz o seguinte: amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso logo de uma vez. Põe fim a esta situação, põe fim
a esta circunstância? Mas será que a esposa de Jó realmente diz para amaldiçoar a Deus? Ou será que ela falou outra coisa? Este é um tema muito debatido, que nós teologicamente iremos aprender. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que hoje nós não vamos ter aqui em tempo real as perguntas e respostas, aquela interação que é tão costumeira entre nós e que também é tão louvável. Porém, você pode, pós-aula, colocar no grupo do WhatsApp as suas perguntas, que eu estarei no dia seguinte respondendo você. É lógico, vou te responder, talvez hoje ainda, né? Vai depender aqui do fuso horário, tá? Mas certo é que eu vou estar, talvez até mais ansioso do que você, para te responder. Mas tratando dessa questão do que disse a mulher de Jó, quando nós pesquisamos no hebraico a palavra amaldiçoar, que na língua portuguesa aparece aqui para nós percebemos que lá no hebraico, afinal de contas, o Antigo Testamento, na sua grande maioria, é escrito em hebraico e uma pequena parcela em aramaico, é o termo barak. E barak significa abençoar e não amaldiçoar. Então surge uma pergunta, afinal de contas, a mulher de Jó estava abençoando ou estava amaldiçoando? E aí? Porque em português fala-se de maldição, mas no original fala-se de abençoar, fala de bênção. A mulher de Jó estava mandando ele abençoar a Deus e morrer, ou estava mandando ele amaldiçoar a Deus e morrer? Aqui tem algumas possíveis explicações. Primeira delas, ela pode ser aplicada de uma forma a ser um eufemismo. O que é um eufemismo? Um eufemismo é quando uma ideia é muito dura para ser expressada, então aquele que vai expressar, ele procura suavizá-la. Isso é um eufemismo. Um eufemismo tem o papel de suavizar uma fala que certamente transmite algo muito forte. Como, por exemplo, quando alguém vai falar a respeito de outro que morreu, o que ele diz? Fulano descansou, fulano dormiu ou dorme no Senhor. Então, a primeira possibilidade aqui de nós termos no original, ela dizendo para abençoar e não amaldiçoar, é que, na verdade, aconteceu de que um copista, ele, ao escrever, né, ou seja, ao copiar a história, ao invés de colocar o termo amaldiçoar, ele colocou o termo abençoar, que quer dizer, né, barak. Barak é abençoar e não amaldiçoar. Pastor, e se fosse amaldiçoar, como estaria no hebraico? Seria calau. Calau é o termo do hebraico antigo que significa amaldiçoar. Então, a primeira possível explicação para essa discrepância é que o copista pode ter se utilizado de um eufemismo para poder amenizar a frase, que era uma frase muito dura, ok? E nós, na língua portuguesa, né, os nossos tradutores, eles preocupados mais em oferecer a transmissão íntegra daquela mensagem, então se preocupou em oferecê-la dentro daquilo que realmente a mulher de Jó estava dizendo. Mas tem uma segunda possível explicação. Um copista dos chamados tempos veterotestamentários, né? Ou seja, do Antigo Testamento, ao fazer a cópia, temendo colocar na mesma frase, Elohim ou Elohim e Calau, em outras palavras, temendo colocar Deus e maldição ou amaldiçoar, o que ele faz? Então, ele troca o termo de Calau, amaldiçoa, para Barak, abençoa.
Então, a segunda explicação é de que o copista, por um ato de temor e de reverência, algo muito comum, tá? Para os copistas bíblicos, para os copistas que tinham a missão de fazer cópias ali dos livros sagrados, cópias da Tanakh, cópias do Nevi'im, cópias também do Ketuvim, cópias da nossa conhecida Torá. Então, o que ele faz? Ele pega e, ao invés de colocar na mesma frase Deus e amaldiçoa, então ele coloca Deus e abençoa. Elohim e Barak. Isso por um ato de temor. Então, a segunda possibilidade pode ter sido esta. E a terceira possibilidade, pastor? A terceira possibilidade que nós podemos encontrar aqui, né, é também o caso do que muitos teólogos, estudantes da palavra de Deus, ao longo de todas as épocas, chamam de ironia. A ironia é uma forma de comunicar algo, né? Fala-se de uma forma querendo transmitir outra. Então, vamos lá, recapitulando. Se colocou Barak, abençoa, né? Ou seja, a mulher de Jó pode estar declarando: até quando guardarás a tua sinceridade? Ou até quando reterás a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Aqui pode ser abençoa a Deus e morre. Por quê? Primeiro, pode ser uma forma do copista, na hora de copiar, vendo a expressão forte, usou um eufemismo, tá? Para suavizar. Segunda explicação, pode ter sido pela reverência e o temor do copista. Ele não quis colocar Deus e maldição, ou seja, Deus e amaldiçoa na mesma frase. Então, o que ele faz? Ele troca o termo kalal, que é amaldiçoa, por barak, que é abençoa. E a terceira explicação é a comunicação de uma ironia. A mulher de Jó pode realmente ter dito: abençoa a Deus e morre, quando, na verdade, ela estava comunicando ironia e o desejo do coração dela, ou seja, a vontade expressa na declaração dela era dizer: amaldiçoa a Deus e morre. E de forma irônica, então ela fala: abençoa a Deus e morre. Com tudo isso, surge então aqui uma pergunta que eu entendo ser bem pertinente, né? Como que nós vamos entender então se ela estava mandando o marido amaldiçoar? Se o sentido real da comunicação, daquilo que ela está querendo dizer, é para ele amaldiçoar e morrer. Porque a questão aqui, nós entendemos o porquê que na nossa versão na língua portuguesa, e em todas as traduções de língua portuguesa está amaldiçoa e não abençoa, tá? Resolvida essa questão, por quê que no original é barak, de abençoa, e não kalal, de amaldiçoa, e por que nós temos, então, amaldiçoa na língua portuguesa, a questão é a seguinte: a questão agora é o sentido do que ela está comunicando. Como que eu sei que o sentido do que ela está querendo falar é amaldiçoar realmente? Tá? Primeiro, antes de mais nada, aqui antes de eu te responder isso, porque talvez seja essa a sua dúvida, como foi a minha durante muito tempo, é importante destacar aqui uma coisa. Antes de mais nada, é importante destacar aqui uma coisa que eu penso ser fundamental, importantíssima, tá? Inadiável nisso. É que eu particularmente penso, tem inúmeras explicações do que pode ter acontecido para se traduzir por amaldiçoa. E por que não está lá kalal em vez de barak? Porque no texto hebraico está barak. Só para a gente fechar essa questão, antes de chegar para essa segunda, que certamente é a sua dúvida, o sentido real do que ela quis transmitir. Mas vamos para fechar primeiro.
dentre as muitas explicações, eu reuni 3 possíveis, né? Primeiro, um eufemismo. Segundo, uma reverência por temor do copista. E terceiro, uma comunicação de ironia. Eu, particularmente pensando, acredito que o que está acontecendo no texto é uma ironia. Mas, preste atenção, mas os tradutores da língua portuguesa, preocupados na compreensão, o que é que eles fazem? Eles transformam aquilo numa declaração direta. Por isto, não usam o abençoa em lugar de amaldiçoa. Afinal de contas, esse era o sentido do que ela estava querendo transmitir. Agora surge essa segunda pergunta que eu já estava atropelando aqui. Como que eu tenho certeza, como que os tradutores também têm, de que se trata de uma questão em que há, por parte da mulher de Jó, a transmissão de que, na verdade, o que ela queria era que ele amaldiçoasse. É só a gente olhar o contexto. Lembre-se que a Bíblia é análoga, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. A própria Bíblia tem o papel de explicar-se a si mesma. E pelo fato de que a Bíblia ela deve explicar-se a si mesma, a própria Bíblia vai se explicar. Se a gente observar o contexto, né? Lembra daquelas regrinhas básicas da hermenêutica que nós aprendemos quando nós vamos interpretar o texto bíblico? Primeiro, nós precisamos observar o contexto imediato do texto, né? Ou seja, os versículos que antecedem e que precedem o texto que nós estamos estudando. Talvez nós não teremos a resposta para o que estamos buscando no chamado contexto imediato. Talvez precisaremos buscar no chamado contexto amplo, onde a gente vai ter que investigar todo o livro, talvez, né? Ou seja, quem sabe, 2, 3 capítulos antes, 2, 3 capítulos depois e até o livro todo. Mas no caso da declaração da mulher de Jó, logo no chamado contexto imediato, nós vamos ter a resposta. Por quê? Porque no verso 10, note comigo, abra a sua Bíblia, Jó capítulo 1, verso de número 10. Enquanto você abre, eu vou tomar um pouquinho de água aqui. Como vocês já perceberam, eu estou rouco, né? Estou falando desde quinta-feira, quando cheguei aqui. Cheguei na quinta-feira, hora de Brasília, por volta das 4 da manhã, aterrissei em Lisboa, mas só consegui sair do aeroporto já praticamente no fim da tarde. Peguei uma fila de imigração enorme e foi difícil. Foi bem complicado sair dali, né? Não por problemas imigratórios, mas porque está tendo problema lá no atendimento e eu fiquei só na fila 5 horas e 30 minutos, fora o tempo que eu passei dentro do avião, depois da aterrissagem, fora o tempo que eu levei do ônibus, né, dentro do aeroporto até o lugar de desembarque. Gente, foi surreal. De lá eu vim direto praticamente para a escola bíblica. Fui no apartamento onde estou hospedado, tomei um banho, troquei de roupa e vim, né? E de lá para cá está uma correria insana. Escola bíblica, tivemos também o aniversário da igreja, 2 dias, agora teologia para vocês, daqui a pouco teologia para o pessoal aqui de Portugal. Amanhã já vou estar com o pastor da nossa igreja lá em Fernão Ferro e assim, seguindo, né? Seguindo aqui o trabalho no campo missionário. Orem por mim. Mas vamos lá. Jó capítulo 1, verso de número 10. Porém, ele quem? Jó, lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Então, ou seja, se a gente prestar atenção dentro do chamado contexto imediato, nós vamos perceber que o que a mulher de Jó estava querendo transmitir era verdadeiramente a ideia de que Jó deveria
amaldiçoar a Deus e morrer. Alguma dúvida no que diz respeito a isso? Se houver alguma dúvida no que diz respeito a esta questão, você pode estar enviando no grupo, que, segundo o tempo aqui que eu for tendo, né, seja após você assistir esse vídeo, seja algumas horas depois, eu vou estar respondendo a você com muita alegria. E eu gosto, essa interação é legal, é muito importante, inclusive, quando nós estamos na nossa aula presencial, essa interação é uma interação que a gente faz, a gente gasta tempo mesmo, né? A gente gasta aí em torno de 20 a 30 minutos da nossa aula nessa interação e, às vezes, até mais, né? Porque é muito importante essa nossa interação. Caso contrário, a nossa aula se torna apenas um monólogo. Hoje, para mim, está sendo desafiador estar ministrando a aula dessa forma para você, porque eu gosto, né? Eu gosto de poder ter esse tempo com você, tá bem? Então, não se desvie dessa oportunidade, que você possa estar enviando as suas perguntas, tá bem? Eu estarei à sua disposição, ok? Pois bem, queridos, feito isto, nós tendo aqui sanado esta questão que tange a questão da declaração da mulher de Jó, é importante ressaltar que a vida de Jó foi atingida financeiramente. O homem mais rico que existia ali no Oriente foi terrivelmente atingido num único dia. No único dia, ele perdeu tudo que ele tinha. No único dia, ele perdeu seus rebanhos, ele perdeu aquilo que ele possuía. E naquele tempo, é importante ressaltar que Jó, inclusive vamos aprender logo mais, ele certamente viveu na época dos chamados patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Nós não podemos determinar um tempo exato quando Jó viveu, mas, sem dúvida nenhuma, Jó viveu no tempo dos chamados patriarcas. Há quem acredite que ele era contemporâneo de Abraão. Mas, pastor, não cita nada dele aqui no Gênesis e tal. Não tem nenhum contato entre ele e Abraão. Isso não vem ao caso. O texto sagrado, né, trata a história de Abraão focada nele e nas pessoas com quem Abraão viveu, conviveu e se relacionou por mais tempo, né? É isso, simplesmente isso. Todos aqueles que tiveram na história de Abraão uma relação que gerou na vida de Abraão, né, certa, digamos assim, interferência, você vai ver lá no Gênesis, né? Também não estou querendo dizer que Abraão conheceu a Jó, tá? Também não estou dizendo isto. Eles podem ter se relacionado, eles podem ter se conhecido, podem, né? Porém, como também eles podem não ter se conhecido, ok? Então, quanto a isto, é algo que a gente não tem que levar muito em consideração. Certo é que ele vivia no tempo dos patriarcas, ok? Então, naquele tempo, a moeda que tinha valor era a moeda à base do quê? À base dos animais, dos rebanhos. Quem tinha rebanhos, tinha um dinheiro. Quem tinha rebanho era rico. Quem tinha rebanho tinha poder aquisitivo. E este homem, ele não só tinha rebanhos, ele tinha servos, né? Uma grande quantidade de servos. Nós vamos perceber ele ali apacentando, né? Aliás, tendo os seus rebanhos apacentados por alguns servos. Toda vez que chegava a notícia de que alguma coisa aconteceu aos rebanhos, você vai perceber que sempre dizia que ali também os servos lá estavam no campo e tudo mais, ok? Então, ele era um homem rico. Jó teve atingido, primeiro, a sua vida financeira. Segundo, a sua vida familiar. Todos os seus filhos morreram no mesmo dia. Todos os seus filhos. Você pode notar comigo aí, no capítulo 1 do livro de Jó, mantenha a Bíblia aberta, ok? A partir do verso de número
18, olha o que diz aí. Estando ainda este falando, veio outro. Este quem? Um servo que vinha trazer notícia a respeito de determinadas coisas que ele estava perdendo. Sempre que um servo dizia, ó, escapou só eu, vim trazer a notícia, daqui a pouco chegava um outro servo, trazendo outra notícia de perca, né? Então, estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer-te esta nova. Ou seja, agora Jó, ele teve a sua vida não só econômica, mas também familiar. Ou seja, os seus 10 filhos morreram todos num único dia. Um único dia foi dia de perder seus 10 filhos. Ou seja, ele perdeu os filhos de uma única vez. Então, o Abraão não teve apenas a vida econômica atingida, mas também a vida familiar atingida. Ele foi terrivelmente atingido, né, tendo devastado a sua casa. Seus filhos morreram todos de uma só vez. Gente, imagina só, perder um filho já é doloroso, né? Perder um filho já é algo que causa demasiada dor em qualquer um de nós. Agora, você imagina só você perder todos os seus filhos de uma só vez. Isso é devastador. Reinaldo, por gentileza, coloca para mim aqui o Wi-Fi no meu iPad, por gentileza. Obrigado, querido. E então entenda essa questão. Perder todos os filhos de uma vez é ter a vida familiar atingida. Então, Jó teve, primeiro, a vida econômica, a vida financeira. Segundo, a vida familiar atingida. Terceira área na vida de Jó que foi abalada. A primeira a econômica, depois a familiar, que acabou resultando nesse problema também da concepção, da maneira que a esposa de Jó enxergava a relação dele com Deus, a ponto dele dizer, você só aceita o bem de Deus, o mal você não aceita, né? E depois nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher de Jó, mas é importante ressaltar que esse é o sentimento, obrigado, querido, esse é o sentimento que muita gente tem, infelizmente, nos dias atuais, né? Tem gente que só é crente na boa, tem gente que enquanto Deus está dando, enquanto Deus está prosperando, enquanto Deus está entregando, enquanto Deus está abrindo, enquanto Deus está abençoando, essas pessoas são crentes de uma maneira extraordinária, né? São crentes assim, de uma forma, assim, até a gente ficar falando, nossa, uau, fulano é crente mesmo, hein? Fulano é bem crente, fulano de tal é crente para valer, é uma benção. Mas, infelizmente, tem pessoas que, quando começam a perder, quando, né, começam a passar por uma certa dificuldade, eles têm sérias dificuldades em poder ser crente. Essa que é a verdade. Nós não vamos aqui, né, fingir que as coisas são desse jeito. A mulher de Jó, ela retrata muito isso, né? A mulher de Jó retrata muito uma geração que, na verdade, aceita o bem de Deus, mas não aceita o mal, né? Uma geração que não admite passar por dificuldades. Uma geração que não admite passar por sofrimento. Uma geração que não admite enfrentar dores, né? É aquele tipo de crente que eu costumo dizer que é o crente da boa, né? É o crente que na boa você encontra ele. Na boa, ele é crente. Na boa, ele está firme. Na boa, ele é fiel. Mas quando a coisa aperta,
quando a dificuldade chega, né? Quando o problema mostra a sua cara, o que acontece com eles? Eles pegam e saem da presença de Deus. Eles pegam e desistem da fé. Infelizmente, meus caros, essa é uma realidade que acontece na vida de muita gente. Tem muita gente que é bom para ser crente no tempo da prosperidade, no tempo em que as coisas estão acontecendo na vida dele. Mas quando tudo começa a dar errado, a fé dele também começa a entrar em colapso. Mas, recapitulando, a área econômica foi atingida, a área familiar foi atingida. E qual é a terceira área, pastor, da vida deste homem que é atingida? A sua saúde. A saúde de Jó, ela foi atingida. E a saúde de Jó não foi atingida de qualquer jeito, não, irmãos. Foi terrivelmente atingida, né? Vamos notar comigo, antes de mais nada, vamos notar comigo uma questão aqui. Satanás é quem se apresenta diante de Deus para colocar em xeque a fidelidade de Jó. O que Satanás está querendo dizer para Deus é que Jó era um interesseiro, né? Se a gente analisar o capítulo 1, né, nós vamos perceber que Satanás está acusando Jó de ser um homem interesseiro. Alguém que só é crente por interesse, né? Ou seja, o Senhor está dando tudo o que ele tem. O Senhor está entregando para ele tudo o que o Senhor entregou. Então, como é que ele não vai ser crente? Ser crente do jeito que o Senhor está fazendo com ele é fácil. Agora, tira o que o Senhor deu. Tira para o Senhor ver se ele não vai blasfemar na tua face. Vamos ler lá? Jó capítulo 1, leia comigo aí. A partir do verso de número 6. Jó capítulo 1, a partir do verso 6. E num dia em que os filhos de Deus iam apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus em vão? Olha o verso 10. Porventura tu não o cercaste de sebe, ou seja, colocou uma cerca em volta dele para proteger? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem, não é só ele que era protegido, não, irmão. Era também sua família. Olha o poder da fé de um homem, irmão. É muito forte. Olha o poder da integridade. Quando eu e você caminhamos de maneira íntegra diante de Deus, a ser íntegros, ou seja, o que é um íntegro? Alguém que não vive pela metade, alguém que não leva uma vida de qualquer jeito, alguém que não tem uma vida de qualquer forma, porque, querido, o contrário de íntegro, né, é alguém que não é completo, ou seja, é alguém que é dividido. É por isso que diante de Deus, Deus vê pecadores e não pecadores, para melhorar, justos e injustos, ok? Porém, entenda uma coisa, diante de Deus, só há duas classes de pessoas, justos e ímpios, porque tem crente ímpio, como tem pecador justo. Olha que coisa louca. É por isso que de vez em quando a gente conhece alguém que é mais justo do que um crente que está na igreja. E por que o crente é ímpio? É ímpio porque ele vive pela metade. Eu já ensinei isso para você. Ele leva as coisas pela metade. Ele diz que não precisa ser tão crente, diz que não precisa ser tão fiel, diz que não precisa cultuar tanto, que não precisa fazer parte de uma igreja, que não precisa jejuar, que não precisa obedecer, que não precisa ter pastor. Chega uma hora na vida da gente que a gente tem que escolher. Ou eu e você vamos ser justo, íntegro, ou vamos ser ímpio. Pastor, até onde vale a pena ser íntegro? Está aqui.
na vida do íntegro, Deus cerca ele. Deus coloca uma cerca de proteção. E essa cerca de proteção, qual que é o papel desta cerca de proteção? Essa cerca de proteção é sobre a pessoa, é sobre sua casa, sua família. Uau! Às vezes, presta atenção nisso aqui. Às vezes teu filho não está professando a mesma fé que você. Às vezes teu filho não está andando na mesma sinceridade que você. Às vezes teu filho não está vivendo na mesma aptidão que você, na mesma obediência que você, no mesmo propósito que você, vivendo do mesmo jeito que você. Mas olha que coisa linda do texto aqui. O texto diz que mesmo assim Deus cerca o crente íntegro e cerca também a sua casa, a sua família. Coisa linda, irmão. Sua família. Talvez tenha alguém da tua casa que ainda não entregou a vida para Jesus. Talvez alguém da tua casa que ainda não está levando a coisa a sério. Talvez alguém da tua casa que não está servindo como deveria servir. Que não está andando como deveria andar. Que não está sendo fiel como deveria ser. Mas escuta, através da sua integridade, Deus está protegendo. Através da tua integridade, Deus está guardando. Através da tua integridade, Deus está cercando ele e ela. Isso é lindo. Mas Deus não só coloca sob proteção como resultado da integridade o íntegro, os seus, mas também tudo que ele tem. Olha a sequência do verso 10. E quem está falando aqui é o próprio Satanás, irmão. É o próprio Satanás. Porventura tu não cercaste de sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem. Uau! Tudo quanto tem. Tudo quanto você tem. Tudo quanto eu tenho. Deus protege quando a gente escolhe o caminho da integridade. Da integridade. Irmão, olha os frutos da integridade. Nós estamos estudando teologia e eu estou fazendo aqui a exigência do verso 10. Eu vou fazer de maneira rápida, mas é importante. Você que costuma pregar, você que tem a chamada para pregação e você que tem um sonho para pregar, sempre anotando papel e caneta, gente. Por quê? Porque isso aqui vai ser precioso para você. Isso aqui vai ser precioso para a sua vida. Isso aqui vai ser importantíssimo para você. Para você que quer, nas suas anotações, preparar uma pregação, preparar um ensino. Olha aqui, a integridade. Olha o resultado da integridade. Primeiro, a proteção. Deus protege você. Segundo, Deus protege seus filhos, seu cônjuge. Terceiro, Deus protege tudo quanto você tem. Mas há um segundo resultado da nossa integridade. Olha a sequência do verso 10. Lembrando que é Satanás que está dizendo: a obra de suas mãos abençoaste. Uau! Meu Deus do céu! Meu Deus! Isso aqui é muito forte. Qual é o segundo resultado da integridade aqui? É que tudo que você faz e dá resultado. Meu Deus do céu. Isso aqui é lindo. Tudo que você faz e dá resultado. E aí alguém fica pensando que o segredo está numa metodologia. Que o segredo está numa metodologia e por conta desta metodologia está aí o segredo de você ser quem você é. Não, não, não. O segredo teu não está numa metodologia. O segredo teu está no quê? Na integridade. Tem gente por aí vendendo curso porque descobriu o caminho das coisas darem resultado. E eu vim te dizer nesta oportunidade que o caminho que te leva a dar resultado é a integridade diante de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Você quer ver as coisas acontecerem na tua vida? Você quer ver as coisas darem certo na tua vida? Você quer ver as coisas acontecerem na tua história? Integridade. A integridade é o caminho para que as coisas aconteçam. A integridade é o caminho para que as coisas deem certo. Aleluia. Por quê? Porque a integridade resulta primeiro em proteção.
Segundo, em fazer com que tudo aquilo que a gente empreende fazer dê resultado. Meu Deus, isso é lindo. Glória a Deus. Invista mais na sua integridade. Nós vivemos no meio de uma geração que está muito mais preocupado com a popularidade do que com a integridade. E lá vai, quer ouvir Deus? Lá vai. Invista mais na sua integridade com Deus, porque ela resultará na tua vida em bênçãos que dinheiro não pode comprar. Já notou isso aí? Invista mais na sua integridade com Deus, porque ela resultará em bênçãos que o dinheiro não pode comprar. Quer ouvir? Lá vai. Você pode ter um bom plano de saúde, mas isso não garante para você saúde. Você pode ter uma casa cheia de câmeras, monitoramento, mas isso não oferece para você proteção. Você pode ter os seus filhos dentro de casa, mas isso não garante que eles estão seguros. Você pode estar ganhando dinheiro, mas isso não garante que você o terá por toda a vida. Você pode estar desenvolvendo papéis, você pode estar com projetos, você pode estar nesse exato momento desenvolvendo uma série de projetos, mas isso não quer dizer que vai dar resultado. Aleluia! E aí a minha geração é a geração da autopromoção. A minha geração é a geração que gosta de propagar quem eles são, a imagem que eles têm, aquilo que eles carregam. Ei, invista mais na tua integridade. Até porque a popularidade é assim. No momento a gente está lá nas alturas, em outra a gente está lá nos abismos. Tudo depende do momento que nós estamos vivendo. Agora, se a gente for íntegro diante de Deus, em todo o tempo da nossa vida, a gente vai ser uma bênção. Em todo o tempo da nossa vida, a nossa vida vai prosperar. Em todo o tempo da nossa vida, a gente vai dar certo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, o primeiro resultado de uma vida íntegra diante de Deus é da proteção. Deus protege a nós. Deus protege a nossa família. Deus protege a tudo quanto nós possuímos. Segundo resultado da nossa integridade diante de Deus, tudo que nós fizermos vai dar resultado. E terceiro, tem um terceiro resultado? Tem! O texto está dizendo, olha aqui, ó. E o seu gado se tem aumentado na terra. Meu Deus do céu. E o seu gado tem se aumentado na terra. O que é isso aqui? É a bênção da prosperidade. A integridade vale a pena. Infelizmente, vivemos no meio de uma geração que gosta de propagandear muito a respeito de si. Uma geração que investe muito em propaganda de si mesmos. Por quê? Porque querem estar em voga, querem ser conhecidos, querem receber aplausos, querem receber afagos humanos. Mas, na verdade, é uma geração vazia, uma geração de rótulo, uma geração sem essência, uma geração que não passa de fachada. Nós não fomos chamados para vivermos de fachada. O que vale não é o que a gente fala a respeito de nós, ou o que a gente propagandeia a respeito de nós mesmos. O que vale é quem nós somos de verdade. Isso é lindo, é lindo. Então você que anotou aqui todos esses mistérios hermenêuticos desse texto, certamente isso vai resultar em um ensino, em uma pregação muito profunda. Vale a pena ser íntegro diante de Deus. Mas, gente, é importante ressaltar, antes de nós entrarmos aqui no assunto saúde, qual seria a enfermidade, né, que Jó teve, porque essa é uma pergunta também que vem sendo feita há muito tempo, uma pergunta que não quer se calar. Qual era a enfermidade? A enfermidade de Jó. Qual a enfermidade que Jó teve? É uma pergunta que vem sendo feita
desde sempre, né? Uma pergunta que a gente percebe que vem sendo feita. Mas antes da gente chegar aqui a essa pergunta, é importante destacar o porquê que Satanás, né, intentou contra Jó. Primeiro, que Satanás, na verdade, ele estava disposto a dizer para Deus que o homem só é fiel enquanto Deus o cerca de bênçãos, né? O homem é fiel enquanto ele tem alguma coisa, né? Tem alguma coisa dada por Deus. Em outras palavras, enquanto Deus o abençoa. Então, o que Satanás está querendo dizer para Deus? Satanás está dizendo para Deus, ele só é fiel por causa das coisas que o Senhor dá a ele, né? Agora, deixa de dar, ou tira o que o Senhor deu. O Senhor vê. Vamos ler o verso 11? Jó capítulo 1, verso 11. Lembrando que no verso de número 10, Satanás está falando, é Satanás dando testemunho do que resulta a integridade de um homem. Mas no verso 11, Satanás levanta uma tese forte. Qual que é? Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Né? Em outras palavras, Satanás está dizendo assim, está certo, ele é tudo isso que o Senhor está dizendo aí? Ok. O Senhor está dizendo que ele é um homem íntegro? O Senhor está dizendo que ele é um homem reto? Que ele é um homem que teme a ti? Que se desvia do mal? Ok. O Senhor deu tudo isso para ele. O Senhor o cercasse com proteção. O Senhor dá resultado de tudo que ele faz. E o Senhor ainda dá a ele a bênção da prosperidade. Mas toca então. Toca a tua mão em tudo quanto ele tem e verá se ele não blasfema diante da tua face. Aqui Satanás levanta três teses levantadas de maneira que Satanás colocou ali. Ou seja, aqui nós encontramos três teses tacitamente levantadas por Satanás. A primeira delas, o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Essa é a primeira tese, e essa é forte. Eu vou dizer uma coisa para você, até hoje essa tese está em voga. Essa tese está em voga. Quando Satanás levantou essa tese, Satanás estava dizendo para Deus, o senhor está perdendo tempo com Jó. Jó, na verdade, ele é um interesseiro, o senhor está dando para ele. E ele só é fiel porque o senhor está dando. Mas saiba de uma coisa, ele não consegue amar mais a ti do que o dinheiro. Essa tese Satanás levanta contra as nossas vidas, irmãos. Por quê? Porque Satanás, ele entende que é isso mesmo. E eu posso dizer, eu digo ou não digo? Muitos de nós estamos provando para Deus que a gente ama mais ao dinheiro do que a Ele. É duro falar isso para você. É difícil. É difícil transmitir isso para você. Mas tem alguém agora aí assistindo essa aula, exatamente agora, mesma distância, o negócio aqui aperta, o caldo aperta, mesma distância. Se não dá para dar glória, diga ai. Tem alguém assistindo a aula, mesma distância, neste momento, alguém assistindo a aula, que ele consegue amar mais o dinheiro do que a Deus. Infelizmente, essa é uma realidade dos dias odiernos. Pastor, como é que eu amo mais o dinheiro do que Deus? Eu vou provar. Você não consegue ser dizimista, meu filho. Você dizima quando pode. E o ato de dizimar não é um ato de que eu devo fazer quando eu posso. Eu devo fazer sempre. O ato de entregar os dízimos ao Senhor é um ato da minha fidelidade. Escuta isso aqui. Quando eu entrego a Deus os meus dízimos, está falando muito mais sobre o meu amor a Deus do que propriamente dito o meu compromisso com o pastor e com a igreja. É lógico, eu não sou aqui nenhum hipócrita. O ato de dizimar também é um ato natural, é um comprometimento seu com a igreja onde você está, com o lugar onde você serve a Deus, com o ambiente onde você está servindo ao Senhor.
É verdade isto? Agora, tem um detalhe muito importante, que você precisa levar em consideração. Qual é o detalhe, pastor? O detalhe é o seguinte: se você não tomar cuidado, você vai declarar que ama mais o dinheiro do que a Deus. Tem gente que, infelizmente, irmão, vai perder a salvação dele por causa de dinheiro. Não, eu vou dizer. Nós estamos aprendendo teologia. Você precisa aprender qual é o papel do dinheiro na sua vida. Você precisa entender até onde o dinheiro pode ir com você e até onde você pode ir com o dinheiro. Você não pode, meu irmão, deixar que o dinheiro governe você. Infelizmente, tem gente que o dinheiro é quem governa a vida dele, é quem governa o coração dele, é quem governa a existência dele. Você não pode permitir que o dinheiro, ele tenha esse poder sobre o seu coração, sobre a sua vida. Ô meu santo, ô minha santa, que negócio é esse? Que situação é essa? Para que chegar a esse ponto? Para que chegar a essa situação? Coloque o dinheiro no lugar dele. Entenda uma coisa, o dinheiro, ele é mais do que ao que dá poder ao homem na terra. O dinheiro pode tirar do homem o céu. Meu Deus. Guardar o seu dinheiro, viver de maneira mesquinha, pode te dar poder na terra, mas pode te tirar do céu. Você notou isso aí? Infelizmente, tem gente que por causa do dinheiro está perdendo a eternidade. E aí fica aquela pergunta que Jesus fez: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Que adianta você ser tudo aqui na terra e não ser nada lá na eternidade? E tem outro detalhe: eu nunca conheci um avarento tendo consciência de que a avareza é pecado, Colossenses 3 e 5. Inclusive, Colossenses 3 e 5 diz que é pecado de idolatria. Eu nunca conheci um avarento que tem consciência de que sua avareza é pecado, que permaneça sendo avarento e que a vida dele dê certo. Eu nunca conheci. Não conheci ninguém que persistiu, permaneceu na avareza e que a vida dele deu certo, que as coisas aconteceram. Então, se você realmente quer levar a coisa a sério, então para com esse negócio aí. Para com esse negócio. Coloca o dinheiro no lugar dele. Cada coisa no seu devido lugar. Use o teu dinheiro para o teu bem-estar, use o teu dinheiro para o bem-estar da tua casa, use o dinheiro para o bem-estar dos teus projetos, mas use o dinheiro para o bem-estar do reino de Deus e das pessoas do reino de Deus. Uma coisa não te desobriga da outra. Ah, eu recebo e eu tenho compromisso com a minha casa. Isso não te desobriga de ser dizimista. Ah, eu já ajudo em casa, eu tenho a minha obrigação econômica dentro de casa e eu tenho também entregado meu dízimo. Isso não te desobriga de ser generoso com as pessoas. Você está entendendo? Então, a gente não pode se utilizar das desculpas para poder deixar de fazer o que é nosso papel. Mas nessa de Satanás dizer para Deus que Jó só era fiel por causa daquilo que Deus tinha dado e que se Deus tomasse, Jó iria blasfemar na cara de Deus, Satanás levanta uma segunda tese: o homem não consegue amar mais a Deus do que a família. Isso aqui é forte, irmão. Isso aqui é forte. Muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque nós temos que tomar muito cuidado. Quando Satanás tocou no dinheiro de Jó, ele estava dizendo: o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Mas quando ele toca na família de Jó, ele está dizendo: o homem não consegue amar mais a Deus do que a família.
gente, irmão, que na verdade ele não consegue ser crente ou não consegue permanecer na fé por causa da família. Ah, meu marido não quer Jesus. Ah, minha esposa não quer Jesus. Então vou dar um tempo. Então vou parar. Então vou desistir. É gente que se utiliza dessas desculpas. E aí, infelizmente, acaba retrocedendo na fé. Acaba caindo na fé. Acaba tropeçando na fé. Palavra de Jesus. Mulher, quem foi que te disse que porventura podes tu salvar teu marido? Homem, quem foi que te disse que porventura pode salvar a tua mulher? Cuidado para você não colocar seus cônjuges, vocês colocarem seus cônjuges na frente de Deus. E essa é uma realidade, irmão, porque a maioria de nós, quando vem para Cristo, não tem o privilégio de vir juntamente com a família. Eu mesmo fui um. Que quando eu vim para Jesus, eu enfrentei sérias dificuldades familiares. A ponto de meu pai, por ignorância, aí entra Atos 17, 31, que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. A ponto do meu pai falar que eu era vergonha da família e dizer que desejava me deserdar. Ou seja, tirar de mim a condição da minha paternidade. Você está entendendo? Então essa é uma realidade. Talvez você enfrentou isso, talvez você esteja enfrentando, talvez você vá enfrentar, e você tem que estar ciente disso. Você tem que estar ciente disso. É uma realidade dura, dificílima, mas que nós temos que enfrentar. É verdade também que há outros que têm um lindo privilégio, né? Um privilégio de poder estar ali se convertendo e já tendo seu cônjuge do lado, seus filhos do lado. Isso é lindo, mas nem todo mundo tem esse privilégio, né? Graças a Deus, que mediante a minha perseverança, hoje eu tenho a minha família servindo a Deus. E quando eu falo da minha família, eu não falo da minha família puramente no propósito da família constituída, irmã Joyce, Betânia, Esther, Noemi, Ruth, Jéssica, mas eu estou falando da minha família como um todo, da casa dos meus pais. Meu pai se converteu, minha mãe foi a primeira e meu pai foi o último. Mas todos foram vindo, e graças a Deus, hoje eu posso declarar, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, por pressão familiar, você não pode deixar Cristo. Ah, minha mãe não aceita que agora eu estou na igreja dos crentes. Ah, não sei quem não aceita. Desculpa, eles não têm que aceitar. Isso é uma decisão sua. É você que tem que estar convicto daquilo que você está fazendo, daquilo que você quer, daquilo que você deseja para a sua vida. Agora tem um outro detalhe. Eu falei aqui no quesito salvação. Mas tem outro detalhe também. Tudo certo aí, Reinaldo? Tudo certo? Beleza. Mas tem outro detalhe também. Tem aqueles que colocam cônjuges e até filhos à frente de Deus. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. É gente que diz assim, mas eu já falei para Jesus que se o meu marido morrer, se fulano morrer, eu não vou ser mais nada. Eu digo ou não digo? Você já não é nada hoje. Porque se para você ser crente depende de alguma coisa que Deus vai fazer, se para você servir a Ele depende de uma barganha, depende de algo que Deus vinha fazer a você, então eu sinto de dizer, me desculpa, minha irmã, você não é crente. Ah, se eu perder a minha esposa, então me desculpa, você não é crente. Tem gente que desvia porque os filhos se desviaram. Tem gente que desvia porque o filho morreu. Gente, pelo amor de Deus. O problema da gente, sabe qual é? É que a gente tem um culto para o dia da conquista e a gente tem uma murmuração para o dia da perda. Forte isso aqui, né? Anota aí. Um culto para o dia da conquista e uma murmuração para o dia da perda. Nós precisamos ser que nem Jó.
Jó, quando Deus dava, era bendito seja. Jó, quando Deus tirava, era bendito seja. Jó, quando crescia, era bendito seja. Jó, quando diminuía, era bendito seja. Em toda e qualquer situação, era bendito seja. Você consegue? Eu sei que é desafiador. Às vezes eu trato de questões aqui que parecem ser simplórias, mas não são. Eu não sou hipócrita. Há coisas difíceis de fazer, e ei aí uma delas. É a gente glorificar a Deus, é a gente agradecer a Deus, é a gente poder louvar a Deus em qualquer situação. É bem difícil. Eu confesso para você. É mais difícil do que eu posso imaginar. É mais difícil do que eu posso. Mas é realidade. Agora, há uma terceira tese de Satanás aqui dentro desse contexto. Primeira, o homem não consegue amar mais a Deus do que o dinheiro. Segunda, o homem não consegue amar mais a Deus do que a família. E terceira, o homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo. Jó teve a saúde atingida, irmãos, terrivelmente. E aqui a tese de Satanás é esta. Agora, antes de entrar nessa questão dessa tese aqui, dessa investida no que diz respeito à saúde de Jó, é importante a gente destacar uma coisa muito importante. Satanás, quando ofereceu para Deus a primeira e a segunda tese, que foi numa conversa única, esse mesmo Satanás, ele foi e tocou. Olha o verso de número 12. Vamos ler aí. Jó capítulo 1, verso 12. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então é importante destacar, antes de mais nada, que Satanás, quando ele levantou essas duas primeiras teses, que o homem não conseguia amar mais a Deus do que o que ele tinha, o dinheiro, que o homem não conseguia amar mais a Deus do que a família, Deus deu a ele, a Satanás, a autonomia de fazer o quê? Tocar. Tocar nas coisas de Jó, tocar na família de Jó. Deus deu essa autonomia. E como é que Jó se comportou depois disso? Vamos ler aqui. Jó capítulo 1, verso de número 20. Depois que Jó perde todos os seus bens, depois que Jó tem os seus filhos atingidos, todos são mortos. Olha o que Jó vai dizer aqui, ó. Jó capítulo 1, verso 20. Então Jó se levantou, Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. Primeiro, Jó, como um ser humano, ele mostrou indignação. O ato de rasgar as vestes nos tempos veterotestamentários é um ato de indignação. Eu fico imaginando, quando ele rasga as vestes, as pessoas à volta de Jó dizendo: agora vai murmurar, agora Jó vai abrir a boca, agora Jó vai falar contra o céu, Jó vai falar contra a terra, Jó vai falar contra Deus, Jó vai falar contra tudo, porque é sinal de indignação. Mas quando Jó rasga as vestes, qual é a segunda atitude dele? Ele rapou a sua cabeça. O que é isso aqui? Consagração. Quando está todo mundo esperando Jó abrir a boca para falar, quando está todo mundo esperando Jó abrir a boca para dizer alguma coisa, o que Jó está dizendo? O que Jó está fazendo? Jó está investindo na sua devoção com Deus. Eu vou melhorar. No meio da dor, Jó não aceitou de maneira a ser fazendo vistas grossas, ou quem sabe amórfua, sem sentir ou ignorando, não, porque ele era ser humano, ele rasgou as vestes, ele está indignado com tudo que está acontecendo.
Só que é o seguinte, se alguém espera de mim murmuração, se alguém espera de mim falar contra Deus, se alguém espera de mim abrir a boca para falar contra o céu e contra a terra, eu quero declarar que eu vou investir mais na minha fidelidade, eu vou melhorar a minha devoção, eu vou melhorar a minha fé, aleluia. Sabe o que acontece com a gente? Nos dias difíceis, queridos, a gente tem que melhorar, tem que se aproximar. Esta luta que você está passando tem que te aproximar mais de Deus e não te colocar longe da igreja. Essa confusão que está à tua volta, esse problema, essa questão, todas estas coisas que te sobreveram, elas não têm que te distanciar de Deus, elas não têm que te distanciar da tua fé, não tem que colocar você para longe, tem que colocar você para perto. Você tem que se aproximar, você tem que ficar mais crente, tem que ficar mais fiel. É isso que Jó fez. Meu Deus, você tem coragem de perder tudo e se tornar mais crente? De perder os filhos e ficar mais crente? É difícil. Não vou ser hipócrita, não. Complicado. É complicado. É complicado. Mas Jó tem uma terceira atitude. Primeiro, da indignação. Segunda, de consagração. E terceiro, o texto diz que ele lançou-se em terra e adorou, se prostrou, se rendeu. Gente, você tem coragem de adorar no meio de tudo que você está passando? Às vezes você olha para todo o contexto daquilo que você está vivendo. Eu não estou aqui eufemizando o que você está passando, longe disso. Cada um sabe das dores que carregam, eu tenho as minhas. Cada um sabe das lutas que enfrenta, cada um sabe das adversidades que a gente atravessa. Tem hora que o negócio é duro, tem hora que a gente passa por coisas que a gente fica perplexo, fica atemorizado, fica angustiado. Tem hora que a gente passa por situações que são dificílimas na vida. Não sou melhor do que você, não. Há coisas que eu vivo que tem horas que tiram de mim o chão. Mas o que você passa não pode ser usado como desculpa para você não continuar servindo a Deus em adoração. Anote isso aqui. A dor que eu carrego não pode servir como desculpa para que eu não entregue a minha adoração. A dor que eu carrego não pode ser usada como desculpa para que eu não preste a minha adoração. Estou melhorando. A dor que eu carrego não pode ser usada como desculpa para que eu não preste a minha adoração. Você não pode usar esse momento. A dor que você carrega não pode ser usada como desculpa para você não entregar, não prestar a sua adoração. Jó está adorando. Jó está adorando. Jó está adorando. Jó está mostrando para Satanás que nenhuma dessas coisas são capazes de tirar ele do propósito dele, da relação dele com Deus. Agora, vem comigo aqui, Jó capítulo 2. Depois de Satanás fazer tudo isso, tocou em Jó economicamente, tocou em Jó familiarmente. Satanás se apresenta diante de Deus, e esse é um outro assunto que nós vamos tratar. Será que Satanás ainda se apresenta hoje? Será que Satanás, ele se coloca diante de Deus? Essa é outra questão, que nós ainda vamos tratar. Nós vamos ainda tratar. E lembrando, surgindo dúvidas, que eu quero crer que estão acontecendo, não perca tempo, anota elas aí, e daqui a pouco lá no grupo, pode mandar no grupo, vai anotando a dúvida. Eu quero suas perguntas. Ah, pastor, eu não vou perguntar. Parece que eu estou vendo a Poliane falando. Eu não vou perguntar, não, porque, não sei, fica meio sem jeito. Ou talvez eu estou vendo você, minha irmã, meu irmão, dizendo, não, vou fazer uma pergunta tão assim, simples, que as pessoas vão achar que eu não conheço nada. Todo mundo aqui é aprendiz. Ninguém aqui é conhecedor de nada. Eu estou ensinando vocês e aprendendo com vocês também. Ninguém chegou ao status de conhecer tudo, de saber tudo, a ponto de não precisar aprender mais nada. Todos nós estamos no mesmo patamar. Agora,
É interessante que Satanás se apresentou diante de Deus. Vamos ler aqui, ó. Jó capítulo 2, a partir do verso 1. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Uau! Deus, sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Ele continua do mesmo jeito. Uau! Ele continua crente, ele continua fiel, ele continua íntegro, ele continua dando testemunho, ele continua sendo uma bênção, porque o segredo da vida com Deus não é como eu começo, é como eu continuo. Aleluia! É por isso que o apóstolo Paulo diz: combati o bom combate. No final da vida ele diz isso: combati o bom combate, terminei a carreira, encerrei a fé, é isso? Não, guardei a fé, porque a fé é o vínculo da salvação, a fé é o meio pelo qual nós vamos seguir até o final. Então, as circunstâncias que você passa, que eu passo, as coisas que nós vivemos, não podem ter poder de implicar na nossa fé com Deus. Não pode. E é isso que Jó está fazendo. E aí Deus está dizendo aqui, ó, ele quer ter a sinceridade dele, mesmo tendo tu me incitado contra ele, para o consumir sem causa, ele continua sendo o mesmo. E olha o que Satanás disse. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Então aqui é a terceira tese. O homem não consegue amar mais a Deus do que a si mesmo, né? Então isso é complicado, irmão. É complicado. Porque Satanás, ele faz o trabalho dele. O trabalho dele é sempre nos acusar, procurar uma situação, procurar, de certa maneira, criar um problema para a nossa relação com Deus. Esse é o papel de Satanás. E o nosso? Manter-se fiel. O nosso papel é manter-se fiel, independente de qualquer coisa. Nós não podemos permitir que a nossa fidelidade venha a ser comprometida por causa da circunstância que nós estamos vivendo. E aí o que Deus faz? Deus, então, permite que Satanás tocasse na saúde de Jó. Olha o verso de número 6. Jó capítulo 2, verso 6. Acompanhe com a Bíblia aberta. Diz o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém, guarda a sua vida. Verso 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé ao alto da cabeça. Meu Deus do céu. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava sentado no meio das cinzas. Então agora, a saúde de Jó vai ser terrivelmente atingida. O texto diz que úlceras malignas vieram contra Jó, úlceras estas que estavam desde a planta dos pés até o alto da cabeça de Jó. Então, irmãos, é uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível que aconteceu com Jó. O corpo dele foi totalmente tomado
tomado do alto da cabeça à planta do pé, da planta do pé ao alto da cabeça, tomado por tumores malignos. Essas úlceras aqui são tumores malignos, né? No hebraico aqui, o termo para úlceras ou tumores é shiim, que é o mesmo que furúnculo, erupção, inflamação. Então, aqui é possível que eram tumores, mas tumores parecidos com úlceras. E o que Jó fazia? Jó se raspava com o caco, Jó se coçava com o caco. Inclusive, isso foi uma dúvida na aula de Portugal que nós começamos a ter e depois faltou energia na semana passada, né? Quando eu estava no Brasil, faltou energia devido àquele temporal. Nós estávamos discutindo isso aí, fazia 20 minutos sem começar da aula, se Jó estava coçando, se Jó estava se raspando, né? E estava até legal isso aí, porque o verso de número 8 de Jó 2 diz que ele tomou um caco e raspava-se, né? Esse raspava aqui era literalmente se raspando, era coçando. Qual a necessidade de Jó se raspar? Aqui é o hebraico garante. E aqui traz a ideia não de raspar literalmente, nem de coçar, mas é de Jó tirar as cascas. Isso aqui é riscar a pele, é arrancar as cascas dessas feridas, né? O desejo de Jó era fazer com que a dor amenizasse, então ele começava a mexer nas feridas, irmão, nas cascas. Era um método de fazer com que a dor amenizasse, né? Aquilo estava doendo tanto nele, mas tanto nele, que Jó, ele buscava fazer isso aí para que, de alguma forma, amenizasse a sua dor. Uma dor transpassante, uma dor terrível. Aí surge uma pergunta: qual era a doença que Jó teve? O livro diz que são chagas malignas, né? Mas qual que era a enfermidade que Jó teve? Nós vamos perceber aqui no verso 7 de Jó 2, que Satanás, com permissão de Deus, atingiu a saúde de Jó com a enfermidade. Mas a Bíblia não dá um nome clínico para a doença que afetou Jó. Nós não temos um nome clínico. Chegar aqui e ficar com achismo e tal. Eu posso sim levantar algumas hipóteses, mas afirmar, dizer, olha, a doença é essa daqui, a doença é aquela ali, a doença é aquela outra, seria da minha parte um ato muito falho, um ato que eu não gostaria de cometer. E eu tenho esse cuidado de ser um teólogo textual. Afinal de contas, a Bíblia é análoga, a Bíblia explica a si mesmo, né? Então, nós não temos aqui exemplificado ou explicitamente que tipo de doença é essa, né? Porque o texto não dá um diagnóstico médico específico. É lógico que isso tem, ao longo de séculos, levado estudiosos, médicos e teólogos a propor diversas hipóteses, né? Ao longo de todo esse tempo. E poderia ser o quê, pastor, nessas hipóteses? Eu vou aqui tratar, primeiro, a questão da descrição bíblica. Quando a gente olha para a descrição bíblica, do verso de número 7 e o verso 8, nós vamos perceber que o que afetou Jó é algo doloroso demais. Doloroso demais, né? Dói muito em Jó, não é uma coisa qualquer, né? Ou seja, não foi... Jó sofreu pela perca dos filhos, Jó sofreu pela perca financeira, que foi a primeira perca, e somado a isso teve uma doença. Não. A dor era uma dor imensurável, uma dor tão grande quanto a dor da perca dos filhos. Se a gente for olhar aqui para o que está acontecendo, na verdade o que está acontecendo aqui, irmão, é o nível de sofrimento de Jó aumentando. Perder economicamente traz sofrimento? Traz. E perder os filhos traz sofrimento? Traz um sofrimento maior do que o sofrimento econômico.
e perder a saúde, a ponto de ter uma doença que te coloca em estado terminal, dói ainda mais do que a dor da perda. Irmão, é um nível de dor crescente, né? Agora, quais eram as hipóteses levantadas ao longo dos séculos pelos estudiosos, pelos médicos? Jó pode ter tido uma lepra, sim. Ele pode ter tido uma hanseníase, porém, uma lepra, tipo a lepra negra, que existiu e a gente tem pouco conhecimento dela, mas há alguns registros históricos, né? Há até alguns casos recentes ainda de algumas pessoas no norte da África que tiveram a lepra negra, né? Isso era um tipo de lepra que causava lesões na pele, lesões terríveis, né? Ele pode ter tido também, segundo médicos e teólogos, uma elefantise, né? Que é aquele inchaço das pernas. Ele pode ter tido uma elefantise pelo corpo todo, tá? Pode ter sido. Teólogos e médicos estudando ao longo de séculos essa questão, diz que pode ter sido uma psoríase grave, né? Porque nós vamos ver Jó entrando pelo caminho da descamação. Ou Jó pode ter tido também uma bolba, talvez é uma expressão estranha para você, mas é conhecida como framboesia. O que é isso aqui? É uma infecção tropical que se dava no caso de úlceras, né? Viam como úlceras. Mas pode ter sido também uma doença autoimune, porque nós vamos ver o quadro de febre, o quadro de úlceras. Certo é, irmãos, que o enfoque aqui não é de se preocupar em nomear a doença, mas sim, o texto bíblico traz um enfoque em enfatizar que o sofrimento de Jó não era causado por um pecado específico, mas como parte de um drama espiritual e também humano que qualquer um de nós podemos ter, podemos passar, não é verdade? Agora, já que a gente não tem como chegar aqui a uma questão do que viria a ser, possivelmente, o que viria, aliás, cravar, possivelmente a gente já tratou, a gente não tem como cravar qual seja, ou qual venha a ser a enfermidade de Jó, porém, a Bíblia, ela dá para nós uma descrição do sofrimento de Jó. Nós não temos como cravar, né, essa questão que tange a questão do que viria a ser essa doença. Nós falamos aqui de algumas hipóteses, mas a gente pode, mediante texto bíblico, trazer uma descrição do sofrimento causado pela essa dor. Quer ver só? Vamos ler? Abre sua Bíblia comigo em Jó, capítulo 7, verso 5. Jó, capítulo 7, verso 5. Olha o que essa doença causava em Jó. Ele diz aqui, ó: a minha carne, achou aí já? Jó, capítulo 7, verso 5. Olha o que diz: a minha carne se tem vestido de vermes e de torrões de pó. A minha pele está gretada, ou seja, fendida, e se fez abominável. Abominável aqui é que está escorrendo pus. Tá? Então, calma aí. Eu vou explicar o que Jó está dizendo aqui. Jó está dizendo aqui a seguinte coisa aqui, nesse texto. A minha carne está cheia de bicho. Forte isso aqui, né? Ele está falando aí, gente, ó. A minha carne se tem vestido de vermes. Meu Deus, isso é forte demais. A minha carne tem se vestido de vermes. Ou seja, a carne dele estava tomada de bichos. Além da doença, esses vermes estavam aumentando o sofrimento de Jó. E ele dizia de torrões de pó. O que é o pó aqui? Era a cinza que ele usava. Ele está no monturo de lixo da cidade para amenizar o sofrimento. E aí ele segue dizendo
Primeiro ele fala como está. Aliás, ele fala de que o que tem nessas feridas, nessas úlceras, vermes, torrões de pó, e aí ele vai dizer o estado da pele, ó. A minha pele está gretada, ou seja, fendida. Que é isso, pastor? A pele dele se fendeu. Não é só as úlceras, não. A pele dele começou a rachar e ficar em carne viva. Isso aqui é forte demais. Quer mais? Ele chega dizendo, e se fez abominável. Por quê? Porque na versão, deixa eu pegar uma versão aqui diferente, deixa eu pegar a Ara aqui, Jó, vamos ver se a Ara vai trazer para a gente uma expressão um pouco mais compreensível. Eu sei que esse fez abominável porque corria pus, pelo fato de que eu tenho acesso aqui aos originais, né? Vamos lá. Na Ara está assim, ó. A minha carne está vestida de vermes e de crostas terrosas. A minha pele se encrostra. E de novo supura. Esse supura aqui é um termo ainda de um português arcaico, né? Que quer dizer fluir, escorrer. Então, se a gente tratar pelo termo no significado da língua portuguesa, a gente vai se aproximar certamente mais do sentido real. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui em outra versão, só para ver se ajuda a gente na questão da leitura desse verso. A NVI 2023. O meu corpo está coberto de vermes e de casca de ferida. A minha pele está rachada e vertendo pus. Olha aí, está vendo? Vertendo pus. Então, isso é uma realidade. Está vertendo pus. Entendeu? Então, olha para você ver o estado. As úlceras encheram o corpo de Jó de vermes, de bichos, de bigato. Que sofrimento, hein? Segundo, ele de tanto usar a cinza para tentar amenizar a dor, criou torrões, criou casca, ferida. Terceiro, a pele está fendendo, né? Está fendendo, está se abrindo, ficando em carne viva. E ele está correndo pus. Vamos ler mais como é que estava o estado de Jó, devido a essa enfermidade. Jó capítulo 30, verso de número 5. Jó capítulo 30, verso de número 5. Aliás, vamos ler primeiro. Jó capítulo 30, verso 17, desculpa. Jó 30 e 17. De noite se me transpassam os meus ossos, e os meus nervos não descansam. Gente, o que Jó está querendo dizer aqui? A dor de Jó não é só a dor da carne, não. O que Jó está querendo dizer para nós é que a dor dele vai além de uma dor da carne. Os ossos dele constantemente, escute isso, constantemente estão doendo. Ele tem dores constantes nos ossos dele. Aqui na NVI está assim, ó, a noite penetra os meus ossos, as minhas dores me corroem sem cessar. Então, não é só a carne que está doendo, não. A dor não é uma dor só exteriorizada, não é uma dor só para o lado de fora, é uma dor também interna. Mas olha o verso 30 de Jó, capítulo de número 30, Jó, capítulo 30, verso de número 30. Olha o que Jó vai dizer aí, ó. Enegreceu-se a minha pele, que é forte, hein? E os meus ossos estão queimando do calor. Meu Deus do céu. Jesus amado. Enegreceu-se a minha pele sobre mim, e os meus ossos estão queimados do calor. O que Jó está querendo dizer aqui? Primeiro, Jó está dizendo com enegreceu-se a minha pele,
Ele está querendo dizer assim: eu percebo que o meu corpo está necrosando. Eu vou melhorar. Jó está como morto-vivo. Por quê? Porque o seu próprio corpo está entrando em estado de putrefação. Jó está entrando em um estado de decomposição. É tão forte isso que no verso 31, você que está com a Bíblia aberta, até porque para estudar teologia com Bíblia fechada não resolve, no verso 31 ele diz: a minha harpa se tornou em luto, e o meu órgão em voz dos que choram. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer: a minha harpa já está afinada para cantos fúnebres. A minha flauta para o som do pranto. Eu estou preparado. E eu já estou preparando quem vem ter contato comigo para a minha morte. Ah, pastor, mas Jó disse que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Isso aqui, irmão, foi num rasgo de fé. Mas um homem no estado desse aqui, ele oscila entre acreditar que vai sair desse estado e quem não vai acreditar. Então, primeiro, a pele dele estava necrosando. Ele estava entrando em um estado de putrefação. Gente, ele está fedendo. Isso é muito forte. E esse homem está fedendo. Ele está com cheiro de quem é morto. O odor de alguém que está no estado de putrefação, irmão, é uma das coisas mais terríveis do mundo. E é assim. O mau cheiro que está exalando desse homem. Só que ele diz: e os meus ossos estão queimados do calor. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo assim que está sentindo dores intensas nos ossos e febre. Ele está tendo febre, uma febre terrível. E por isso, ele perde peso, ele fica com insônia. Então esse é o estado de Jó. Quando nós entramos aqui na questão de atingir a família e atingir a saúde, nós estamos trabalhando, lembrando, as 4 áreas que fundamentam a vida de um homem: a economia, a família, a saúde e os amigos, os relacionamentos. Jó teve essas 4 áreas da sua vida atingida. Nós estamos chegando ao final da aula, já estamos falando aqui, eu falando há mais de 1h30, né, com você. Não vou prolongar, porque eu vou deixar agora essa meia hora para vocês mandar as perguntas e eu estar respondendo, tá bom? Que é o que a gente faz de praxe, que a gente acaba tomando praticamente meia hora da nossa aula, das 2 horas de aula, toda a aula presencial, para perguntas e respostas, para uma interação. Se você tiver, além de uma pergunta, algo para pontuar, uma dúvida: ah, pastor, eu quero preparar uma pregação e eu desejo colocar isso aqui, cabe isso aqui? Por favor, coloque aí no grupo, pode mandar. Eu vou responder: ah, pastor, o senhor está no campo missionário, o senhor tem tanta coisa para fazer, querido. Eu tenho essa ocupação com você. Me é tão preocupante isto, que eu tirei esse tempo aqui no campo missionário para preparar a aula, né? Tomei parte do meu dia para preparar a aula e para ministrar para você, porque você é importante. Eu presente ou ausente, você continua sendo importantíssimo para mim. Amém? Então, deixa suas perguntas. Eu tenho por certo que você tem uma pergunta. Só vou levantar a questão aqui para a próxima aula, que nós teremos aula segunda-feira. Próxima aula é a seguinte: Satanás ainda continua se apresentando diante de Deus? E se ele se apresenta, ele continua nos acusando? E aí? O que vocês pensam disso? Na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco disso. Tá bom? Vamos orar? Quero orar com você. Obrigado por você que está acompanhando a aula até agora. Eu sei que vai ter alguém que não vai acompanhar ela toda. E aí eu penso que é um desperdício seu. Eu penso que é você desperdiçando uma oportunidade única. Ah, pastor, se ele só assistiu parte, ele nem está assistindo, porque eu quero louvar a Deus por você, por isso que eu estou falando. Você que chegou até aqui. Porque quem desperdiça a oportunidade do conhecimento, desperdiça também a oportunidade do crescimento. Mas você chegou até aqui. E Deus tem esse tempo com você. Vamos orar juntos? Pai, eu quero te louvar pela vida de cada um destes alunos que tem recebido, Senhor Deus,
essas aulas, que têm sido uma bênção para a vida deles, para o conhecimento deles, que eles continuem crescendo, que eles continuem sendo uma bênção, que o Senhor os guarde, que o Senhor os livre de todo mal, e que eles continuem desejosos de navegarem por águas profundas, não aprendendo, Senhor meu Deus, apenas com questões rasas, com questões quaisquer, mas querendo entender prontamente, totalmente, os mistérios da Tua palavra. Segue, Senhor, abençoando cada um dos Teus filhos, abençoando cada aluno que recebe esta aula de cada um dos seus lugares. Abençoa a vida deles, abençoa a nossa igreja no Brasil, abençoa a nossa igreja em Portugal, abençoa os dias que eu estarei aqui ainda, seja conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus abençoe vocês, forte abraço, saudade de vocês, estou aqui trabalhando intensamente, mas coração em vocês aí, e na minha família, saudade muito grande, fiquem firmes na igreja, nas congregações, na igreja sede, participando dos cultos, e brevemente estaremos juntos, em nome de Jesus. Deus abençoe.